Boa noite. Que bela noite é essa, que estamos reunidos num clima tão fraterno, pois já foi dito que precisamos angariar amigos, ainda mais nesse plano que nós estamos, onde precisamos começar a colocar em prática os ensinamentos que o Mestre nos deixou, para que nós possamos ser vigilantes com o nosso comportamento mental, para não permitir que ele se transforme em atitude e nós venhamos viajar com ele, levando às outras pessoas sentimentos que não precisávamos, despertando neles coisas que estão adormecidas, desnecessárias. Veja que o nosso pensamento é igual um carteiro, ele distribui aquilo que nós deixamos no endereço. Por que chegam pensamentos em todos nós diferentes? Porque o nosso endereço está feito em pensamento, em obra, em atitude e naqueles que nos conhecem. Porque alguém diz aquele que nos conhece, nós pensamos que é só os bons que nos conhecem. Não, aqueles que ainda não estão despertados, conversa. Nós sabemos quantos diálogos tristes existem de assuntos diferentes. Então, foi o que Jesus nos disse, e por Espírito dormes. O benefício de estar reencarnado é o aluno que não perdeu, tem recuperação. Olha que coisa interessante, não, nós estamos em recuperação. Por isso que achei por bem essa noite de pensar, não fuja, reaja. Veja que nós fugimos até dos momentos alegres, falando coisas que não devia nos momentos alegres, fugimos daquela felicidade. E nos momentos difíceis, quando nós deveríamos fugir dele, trazendo o nosso conhecimento, esquecemos de falar. Como você diz uma coisa boa e diz outra, não entendeu. Não, porque você não foi perseverante. Sempre dou esse exemplo. Quantas vezes precisamos regar a mesma semente para ela germinar? Quantas vezes? Quantas árvores precisam esperar outra primavera para florir e continua perseverante? A gente, por uma mínima contrariedade, briga. Se o relógio atrasa um minuto, nós zangamos. Se ele passou um minuto, a gente fica bravo. Se alguém que você espera chegou mais cedo, ele chegou mais cedo. Se ele chegou mais tarde, não. Então nós temos que lembrar que nós estamos a caminho da nossa evolução. Somos nós que construímos a nossa evolução, sabendo separar joio de trigo. Então vamos ver isso, não fuja, reaja, como nós precisamos reagir contra as nossas tendências negativas e reagir contra o nosso conhecimento que está ocioso. Que coisa interessante, o nosso conhecimento está ocioso, precisamos de uma grande coisa para ele reagir. E quando ainda reagimos, depois reclamamos. Se quisermos ser felizes, devemos cuidar mais do nosso pensamento do que dos nossos bens. O que adianta tantos bens se não sabemos administrar? Sabe qual é o nosso maior bem? Está reencarnado. Olha aí, o maior bem que nós temos é estar reencarnado. Porque nós temos dentro de todos nós todo o espaço que queremos. Precisamos assumir a posição de administradores dos nossos sentimentos. Não, vamos aprender a nos administrar. Porque a gente diz assim, nego isso a fulano, eles andam. Você se nega. Se nega a perdoar, se nega aí, desculpa, se nega a tomar banho, se nega uma série de coisas. Se quer emagrecer, se nega a se alimentar, se nega a tomar o remédio porque ele é amargo. Não vou na rua, naquela calçada que é a casa de fulano. Então, como nós podemos nos curar? Se tem uma série de coisas que atrapalham a nossa evolução. Não, vamos modificar o nosso pensamento. É difícil? É. Até a ferramenta acostumar com a mão faz calo. Você vê que o sapato novo aperta, mas nós usamos ele até acomodar o pé. Porque são neles, nos nossos pensamentos e atitudes, que estão as nossas conquistas e vitórias para o hoje e o nosso amanhã. Jesus disse que o homem saiu a semear. Então, o que nós estamos semeando? O que nós estamos buscando? Qual o retorno? Diga que é uma coisa muito interessante assim. Quem deu esse exemplo, hoje ainda diz isso. Quem deu esse exemplo foi vovó. Lá na época da vovó dá exemplo, hoje não. Não tem exemplo, a gente não vê o exemplo, não pode. Porque até o difícil hoje é destaque. Fulano é difícil. Não. Vamos lembrar que nós somos a alma individualizada no educandário da terra e que cada um faz a sua própria felicidade no amanhã. Do mesmo modo que vivemos em comunidade encarnada, no mundo espiritual vamos viver em comunidade desencarnada, com as mesmas tendências. Começa a se construir de dentro para fora. Toda obra nasce primeiro
nos alicerce. Toda árvore nasce da semente, todo rio nasce da fonte, e que você não é diferente. Comece a se construir de dentro para fora. Mas é uma coisa interessante. E fulano mudou a aparência, viu como ele está bem vestido? Olha como ele está arrumadinho. Abriu a boca, é o meu. Então você vê como nós fazemos isso. Todo rio tem uma nascente. Nasce longe, escondido, passa por pedras, dificuldades, pântano, para chegar àquela água pura, para nos dar condição de captar. Então você vê quantos irmãos nossos passam uma série de dificuldades e chega da gente bem. Você nota isso no ambiente, você encontra 2, 3 pessoas com o mesmo problema em lugares diferentes, cada um tem uma reação. O que diz isso? Alunos matriculados no educandário da terra, cada um numa classe. E todas as coisas lecionam o mesmo, o sentimento. Jesus é o mesmo em qualquer idade, em qualquer época, em qualquer religião. É o mesmo ensinamento que nós aprendemos. É igual a tabuada, é a mesma, mas como é difícil fazer conta. Então você vê que nós não somos diferentes. Somos diferentes no nosso modo de conviver com os nossos sentimentos. Eu vi gente dizer assim, hoje eu estou mal, eu não me aguento hoje. Bom, se ele não se aguenta hoje, o que ele vai distribuir? Qual a semente que ele está lançando? Vamos esquecer que o nosso pensamento está associado a uma série de pensamentos, irmãos desencarnados. Naquela famosa história que diz, me chegou um pensamento, mas de onde veio? Não é você que põe o remetente na carta que você envia? Então, nas nossas atitudes e ações, tem um remetente. E se nós procuramos as pessoas pelas atitudes que ele tem quando nós precisamos, então veja quando você tem um sentimento, quantos irmãos nossos, vamos falar agora entre aspas, desencarnados, que já conviveram em encarnações passadas e nessa encarnação que associa a ideia a todos nós. Essa é a grande verdade. E tem um jeito da gente se associar a ele, aprendendo a nos corrigir, para que eles possam saber onde eles possam corrigir. Se nós sabemos remédio para a matéria, porque não queremos sentir dor nem dificuldade, nós sabemos remédio para o espírito, para as nossas atitudes, nossas ações, e eles nos procuram nessa hora. Ninguém consegue interromper a construção de um pensamento, só educá-lo. Então, vigia e ora. Quando Jesus nos disse vigia e ora, é nessa construção de nossos pensamentos. Precisamos nos educar a pensar. Veja que nós decoramos tanto a vida. Se você gosta de uma coisa aqui, onde você passar, se você vê alguma coisa parecida com aquilo, você desfolha ontem, para lembrar daquilo que você já viu e coloca todos aqueles que estão na relação desse pensamento que você queria. Eu acho interessante, eu vejo quando dá uma notícia na televisão, fulano não sei de quê, matou 3, 4, eu disse, você não viu o teu canal, tem um que matou 6, olha como nós queremos ser superior na notícia desagradável. Que coisa interessante, devemos orar para o nosso pensamento, para nos associar a esses pensamentos. Imagina a dificuldade da espiritualidade do bem, procurando nós, encarnados, que possa assinar na lista de bondade para aqueles que estão encarnados. A dificuldade que deve ter. Educa o seu pensamento como se educa uma criança. Educar o nosso pensamento como educa uma criança. A andar sem correr. Fazer nosso pensamento andar sem correr é difícil. Por quê? Porque nós estamos associados a tantos pensamentos que não sabemos nesse instante nos sintonizar naquele. Começamos a buscar outros pensamentos e a nossa própria vontade nos dá o rumo que queremos. De acordo com o que gostamos ou não das atitudes dele, nós criamos para eles um caminho. E dizemos, se eu estivesse no lugar dele, era outra reação que eu ia ter. Educa o seu pensamento como quem poda uma árvore para não invadir uma área ameaçada e perigosa. Educa o seu pensamento como poda uma árvore para não invadir uma área ameaçada e perigosa. É o que já disse, é se associar. Se você não começar a tirar o seu pensamento desse caminho que você está dando a ele, para ele seguir, nos associamos. Como nós gostamos de conversar, desculpa a brincadeira, com o Flamengo hoje. É uma beleza, porque tem os mesmos pensamentos que todos os nossos. Estamos associados. Quando qualquer notícia que chega de algum lugar,
como nós temos medo de viver, porque nós sabemos a reação do outro. Não. Faça você o que você gostaria de fazer ao outro. Aí você diz assim, mas não há retorno. Toda semente regada, um dia germina. Sentimentos são vizinhos de sentimentos. Então, é bom não agredi-los. O bom vizinho é tudo. Sentimentos são vizinhos de sentimentos. Veja que a gente diz assim, eu estava tão bem, fulano falou aquela abobrinha, desligou. Uma palavra tirou o sentido da gente. Que coisa interessante. Estava conversando com fulano, na saída ele fala aquilo. Na saída ele falou aquilo, tudo que ele disse antes. Acabou. Que coisa interessante, como isso tudo nos traz dificuldade. Não, faça a sua parte, tudo mais vos será acrescentado. Aí é perigoso. Faça a sua parte e tudo mais vos será acrescentado. O que você está fazendo? Jesus avisou, qual a parte que está se associando à sua? O que você está buscando? Atitudes criam afinidades. E essas afinidades, por incrível que pareça, pelo que nós vamos fazendo, elas acoplam em todos nós, no nosso dia a dia. Como quando alguém diz uma coisa assim, já fiz muito isso. Não, você fez, mas então está o resíduo. Tira cada vez mais isso tudo da sua cabeça. Nosso maior desafio é cuidar do nosso ser, aprimorando nossos sentimentos, caminho de nossa alma, educandário de nossas instituições. O maior desafio é cuidar do nosso ser, aprimorando os nossos sentimentos. Vamos aprimorar. Isso eu não posso mais, mas isso eu já posso. Não, vamos começar a fazer isso nesse caminho da nossa alma, educando as nossas instituições que nós já temos. O que não nos falta é verdade. Conhecimento. Mas ele tem muito conhecimento, mas tem prática? Ou ele é aquele que tem muito dinheiro, mas está dentro do cofre? Não. Essa é a grande verdade. O conhecimento é usado. Dou muito esse exemplo. O que adianta o dicionário fechado? Você quer uma palavra, mas não sabe abrir o dicionário? Não. Vamos tirar de todos nós essa preguiça que existe em todos nós. Jesus disse, vigiai e orai. O espaço está no pensar. Vigiai e orai o que eu estou fazendo com isso que eu tenho, onde estou colocando o conteúdo do que eu estou ouvindo na casa espírita. O conteúdo que eu estou ouvindo na casa espírita. Senão, paramos espíritas para conversar com o outro. Você já leu tal livro? Parece um debate, né? Você leu tal livro? Só lemos livros. Igual que alguém, seu Jornal Globo, seu Jornal do Brasil. Você leu? Você praticou? Você faz? Nós ouvimos dizer, cozinheiro que dá a receita de um prato que nunca fez. Nós espíritas estamos ficando igual hoje. Você tem que ver tal livro. Mas ele não leu, não. Aí você leu? Não, teve uma pessoa no centro que leu que adorou. Lemos a bula do remédio e não tomamos o remédio. A doutrina espírita não é isso. É a bula de um remédio e não tomamos o remédio. Aprenda a orar, cultivando a prece não só em palavras. Aprenda a orar, cultivando a prece não só em palavras. Transformar a prece em atitude. Nós fomos a prece para pedir, transferindo para os bons espíritos o que devia fazer. Olha que coisa interessante. Nossa prece é pedido. Que coisa interessante. Nossa prece se transforma numa relação de pedido para nós e para os outros que nos pediram. Olha como nós acreditamos. Não, vamos começar a transformar em obra. Você quer fazer uma obra? Quem você procura? Os oficiais de acordo com aquela obra. Qual os bons espíritos possam nos procurar? Para nos acessar em qual espaço que nós temos? Amor, alegria, ódio, raiva, ciúme, crítica? Não. Então, pelos seus sentimentos, você sabe em qual porta vão bater. Você não procura um médico na rua, procura onde está. Então, como os espíritos vão nos procurar se nós não criamos espaço? E Jesus disse que podemos fazer ainda essa maravilha. O silêncio também nos traz mensagens. Escrito é o seu conhecimento. O silêncio nos traz mensagens. Lembrei disso. Até o próprio silêncio nos leciona, mostrando que à nossa volta existe um conhecimento grande, nos esperando que nós tenhamos acesso a ele. Não.
Nós ainda somos daqueles que queremos que venha a nós as coisas boas sem criar esse caminho. Jesus disse: vigiai e orai. É o espaço entre o pensar e o conhecimento. Então, aprenda a vigiar, aprenda a pensar, vigiando seus caminhos. Aprenda a orar, cultivando a prece não só em palavras. Orar, cultivar a prece não só em palavras. As atitudes, as boas atitudes, o comportamento é uma prece que você leva a alguém. Aquele pão que você distribui, para ele despertar nele os sentimentos que você colocou no seu ato, é muito mais do que aquela prece que você está orando, vigiando a rua. Está no ato. É a prece materializada que você está oferecendo a ele. Olha, então nós precisamos aprender isso. O silêncio também nos traz mensagem. Se um dia gritares, não se esqueça de ouvir o seu próprio eco para saber o que faz com as suas palavras. Isso é do nosso irmão Damião. Se um dia gritares, não esqueça de ouvir o seu próprio eco para saber o que faz com as suas palavras. Então você fala, aproveitei, gritei, botei tudo para fora. Não, mas deixou a porta aberta, eles vão voltar todos para esse espaço que está dentro de você. Senão é igual aquela história, você lava as duas mãos, mentira, ela lavou uma, depois com a outra mão enxuga de cá. Não adiantou nada. Se não transformar, não é bem. Se você não transformar o que você quer em atitudes, em obras, e lembrando que você é o seu próprio semelhante, como você vai reagir? Não, vamos acordar, ainda dá tempo. Nosso papel na reencarnação é desfrutar dos dias, nos criando oportunidade de reconhecer os nossos erros e trabalhando o material que já trazemos de ontem, para cada vez mais nos aperfeiçoar. Nosso papel é desfrutar dos dias, nos convidando à oportunidade de reconhecer os nossos erros. É muito difícil a gente reconhecer os nossos erros. E quando reconhecemos, diz, eu ri tão pequenininho, tão no erro. Nós fazemos uma comparação para o outro. Não, compara você como que você quer ser. E vai ver que distância você está por não caminhar nessa direção que você procura. Estamos rumo à eternidade, que já inicia desde ontem o nosso caminho, e nós esquecemos de seguir esse percurso. Só se não descobrirmos em nós as coisas pequenas que minam o nosso equilíbrio, só seremos alertados com a derrota. Se não descobrir as coisas pequenas que nos minam, só vamos descobrir quando vier a derrota. Já disse, um pingo é sinal de chuva, uma fagulha é sinal de botar o fogo, um fósforo cria um ganho de incêndio, uma palavra inicia um texto, um gesto mostra um caminho de esperança ou de erro. Olha como tudo é importante. Um minuto faz uma hora. Não, vamos lembrar, nós não precisamos nos ausentar dos prazeres que nós temos, de tudo que fazemos. Não, precisamos administrar isso. Você vê que do lado material você abre o armário e sabe uma roupa para cada coisa. E, no entanto, quando você vai lidar com os outros, você não tem aquelas coisas boas, essa roupa é de chuva. Não, eu tenho amor, amizade, palavras boas, gesto, pão para distribuir. Porque nós achamos que a grande caridade é dar o pão de cada dia. Qual o pão que Jesus falou? Pão matéria? É o pão do bom pensamento, da prece, do caminho. Você vê, cheguei lá, a porta está fechada. Você pode visitar através da prece. Olha que coisa! Através do pensamento, através da lembrança. É muito comum, já deve ter acontecido com todos nós, alguém diz assim, você não foi te visitar, o cara, não, eu senti sua presença. Achei que você, olha como que o nosso pensamento invade tudo isso. E nós esquecemos de fazer essas coisas. Após tirarmos um cisco dos olhos, passamos a ter mais cuidado para não olharmos naquela direção. Uma gota d'água pode virar um alagamento se não for interrompida. Um pensamento pode virar uma boa semente. Olha aí, quantas coisas. Então diz, o que faz a doutrina espírita? É a doutrina que ensina o homem a se despertar. Para que ele, ela não impõe nada, para que ele se imponha a lei do acorda tu que dormes. A doutrina desperta isso, desperta tu que dorme.
ele te desperta para você, para não te escravizar. Senão o que adianta? Você é mal-humorado, comida a comida que você quer. Qual o efeito? Nenhum. Não. Ela te desperta para você aprender a se administrar. Não permita que seus pensamentos te controlem. Não fuja, reaja, levanta. Sai para fora desse cômodo mental que você se tranca. Sai para fora desse campo mental que você se tranca. Abre a janela da esperança e vai avistar uma nova proposta de vida. Vinde a mim. Eu sou a vida, eu estou a te esperar. Olha que coisa linda. Vinde a mim, eu estou a te esperar. Releia meus ensinamentos. Relê os ensinamentos de Jesus. E é tão bom os ensinamentos de Jesus, que você às vezes relê nas atitudes dos outros. Que coisa interessante. Tive com fulano, ele falou aquilo que eu já li, que Jesus ensinou. Aí a gente acha que o grande milagre que nós temos que fazer é curar a doença, fazer o outro. Não. O grande milagre que nós temos que fazer é despertar o outro para acordar. O que adianta você dar ele uma roupa se ele está todo sujo? Um sapato que não cabe no pé dele. O grande milagre que nós temos que fazer, o nosso compromisso, é despertar o outro para aquilo que ele vai ter que caminhar e usar. É a grande verdade. Mas não, nós achamos que aquele... Não. Nós somos aquele que gosta muito mais do aplauso do que do silêncio. Aplaudiu, gostou, fez silêncio, pensaram coisas que não deve. Sai para fora desse cômodo mental que você se trancou. Abre a janela da esperança e vai avistar uma nova proposta de vida. Vinde a mim. A fonte não vai ao mar. Suas águas é que rasgam a terra, criando seu caminho, encontrando afluentes, unindo forças, vencendo quedas, unindo-se ao mar. A fonte é você. Veja então o que busca de afluente. Olha, a fonte não vai ao mar. Quantas coisas saem dela que faz esse percurso todo. Como nós escutamos, estou repetindo, palavras que já nos disseram numa época que nós nem imaginávamos. A gente hoje vê o conteúdo daquilo que fulano falou, era isso. Mas ainda não estava preparado para receber. Por isso que reencarnamos. Cada época nos relaciona, no próprio colégio. Cada ano mudamos de turma para aprender, somando conhecimento. É o que a doutrina espírita faz. Cada vez que viemos à casa espírita, estamos somando conhecimento e diminuindo. A doutrina espírita tem muita coisa com a matemática. Ela te ensina a somar conhecimento. Diminuir tudo aquilo que pode diminuir. Depois te ensina uma coisa excelente, multiplicar. Olha que coisa linda, o seu conhecimento. Agora vem a parte mais importante da doutrina, dividir o seu conhecimento. Então ela tem muito de matemática, dividir o conhecimento para que possamos servir a todos que estão à nossa volta. A própria vida nos ensina isso. Temos 4 estações, olha, a semana, 7 dias, dividindo para que nós possamos então ter essa oportunidade de viver aquela época, a própria idade, bebê, criança, jovem, adulto, velhos. Fiz velho para mostrar, você não, João, fiz velhos assim, foi porque a mão rodou para lá que eu estou com o dedo machucado. Então, vocês também são ruins, né? Agora eu me perdi a culpa de vocês. Ninguém se constrói sozinho. Esse relógio não anda, rapaz. Ninguém se constrói sozinho. As vidas que nos rodeiam são partes e ensinamento da escola da vida. Olha o perigo. Vamos assumir as nossas responsabilidades para depois não culparmos a vida. Vamos assumir as nossas responsabilidades para depois não culparmos a vida. Isso acontece na minha vida. Fulano faz a mesma coisa que eu faço, comigo dá errado. Graças a Deus. Que deu errado agora, graças a Deus. Por quê? Porque nós queremos, então, no outro... Não, deu a oportunidade de você acordar naquela hora, para você ver a utilidade de todos que estão ao seu redor, e quem sabe, ali está a grande chance de você voltar a fazer aquilo que você quer. Infelizmente, aprendemos a ser submissos à nossa mente doente. Infelizmente, aprendemos a ser submissos à nossa mente doente. É aquela história. Estou sentindo isso, lembrei de fulano que teve. Para! Que coisa interessante. E fulano teve isso, não deu certo.
Lembra daquele que teve isso e que deu certo, e que não foi nada. Nós temos uma coisa muito interessante. Aos que estão à frente, nós devemos, como que ele conseguiu isso? E aos que estão por baixo, não vai escapar não. Não, gente. Não é bem. Para. Não. Quem está lá em cima subiu degraus que nós subimos. Essa é a grande verdade. E nós vamos esquecendo. Infelizmente, aprendemos a ser submissa à nossa mente doente. Então, não fuja, reaja. O abismo é lá embaixo, a montanha é lá em cima. Veja para onde você quer seguir. Se sabemos aonde essa rua leva, você vê que a vida é muito conhecida pelo nosso pensamento. Você chega na cidade, sabe o endereço. Onde está? Onde é tal? É lá naquela esquina, é ali. E, no entanto, quando você quer ficar alegre, quer buscar um remédio para pagar a sua contrariedade, você não sabe onde está o endereço, não? É porque você tem vergonha de ir. Os seus bons espíritos, seu anjo da guarda, está só aí, aquele seu educado, ele diz assim, não te aguento mais. É os mesmos erros, as mesmas coisas repetidas. Deus nos deu o livre-arbítrio para buscarmos o que queremos. Erro ou acerto são opções nossas. Olha que perigo. Erro e acerto são opções nossas. Deixa eu contar isso aqui outra vez, eu gosto tanto de contar isso. Eu fui fazer um estudo no lugar, você já sabe até o que é. Chegou lá, levei uma porção de página e tirei, quando eu fui um garotinho na frente, quando vai fazer estudo fora, eles convidam todo mundo, até o padre, para poder encher a casa para você ficar feliz. E um garotinho assim na frente dos 7 aninhos, toda hora eu fazia, mãe, não dorme não. Ele querendo dormir, a mãe não deixava. Quando eu fui fazer assim, a folha caiu, que eu fui juntar a mão e falei assim, mãe, se esse homem lê isso tudo, eu durmo. Claro, era 5 páginas. Não vou demorar, já estamos bem perto do final. Se alguém quiser cochilar, pode cochilar. O ser humano tem tecnologia para destruir montanhas, mas tropeça nas pedras de seu medo e mau humor. Tecnologia para destruir montanhas. E temos dificuldade. E tropeçamos nas pedras do nosso medo e do humor. Acho interessante. Hoje eu levantei mal-humorado. Hoje eu levantei danado. Olha, toma vacina. Para. Por que eu não disse? Hoje eu levantei tão bem. Só de estar acordado já é um mérito, já é um presente. Quantas coisas você pode modificar para que possa voltar tudo aquilo? E tudo tem um tempo, volto a dizer, a semente para germinar, a árvore para dar flor, para dar fruto, para madurar. E a semente voltar a ser árvore outra vez. Nós queremos ser felizes para não ter problema. E você vai viver com quem? Sozinho? Se o sozinho não fica feliz. Você vê que até Jesus, que podia ficar sozinho, disse, vinde a mim. Olha, e na casa do Pai ainda tem várias moradas. Olha como nós precisamos de comunidade para distribuir tarefas entre todos nós ao mesmo tempo. O ser humano é capaz de dirigir um veículo 1000 vezes mais pesado do que ele, mas não sabe controlar a sua ansiedade, seu medo, sua preocupação, seu rumo. Olha como nós somos matéria. O pesado não tem problema, o outro vem e te ajuda a carregar. Agora, se você tiver um problema assim, não tem jeito, isso é meu mesmo. Não. E com quem você tem que dividir suas dificuldades de pensamento e tudo? Com os seus companheiros espirituais. Com os materiais, mas com os espirituais. Mas o que acontece é que as nossas afinidades com os nossos amigos espirituais não funcionam porque nós não fazemos o que eles querem. Nós só nos reunimos com ele como alguém vai fazer um banquete, como ter tanto churrasco. Acabou o churrasco, nunca mais quer vir. Então, nós convidamos nossos amigos espirituais quando estamos doentes. Quando melhoramos, estão bem, tem outros para se atenderem. Precisamos respeitar as leis de Deus, dos homens, mas não podemos respeitar os pensamentos e emoções que nos roubam o equilíbrio, o nosso saber. Então, fuja dele e reaja. Não vamos permitir que esses sentimentos nos cobram, nos tira esse nosso equilíbrio. Assume o leme de seu rumo e vai buscar o que deixou fugir ou se amoita em sua covardia. Olha o perigo.
assume o leme de seu rumo e vai buscar o que deixou fugir ou se amoita em sua covardia. Recorra ao seu conhecimento. Mas eu vou lá falar isso? Por que não? Você esqueceu de hoje, você não vai por causa da matéria. E quando você for espírito, sem procurar ele, olha como a presença física nossa é importante, tanto para ajudar, como para perdoar. É o espírito encarnado, é os sentimentos vivos em todos vocês. Você fala, só com o olhar dele eu sei que ele me perdoa. Ah, aquele jeito dele me mandou para o inferno. Olha, está na hora da gente começar a modificar esse modo. A verdade é que não sabemos onde colocamos as coisas que guardamos. Diz que guardamos as coisas boas e as pessoas que amamos em nosso coração, mas não damos a essas pessoas a oportunidade de usar o que de bom possuímos. Como eu gosto muito de fulano, mas como ele é chato. Eu gosto muito de fulano, ele me cerca na hora que eu vou para o almoço. Eu gosto muito de fulano, ele me pede tudo. E todo mundo é tanto amigo dele, né? São aqueles que a afinidade está tão próxima, que às vezes, quem sabe, nós precisamos, no modo de nos ajudar, e lecionando para eles o esclarecimento. Para dizer não precisa ser bruto. Para dizer sim, não precisa estar rindo. Olha, a pessoa às vezes diz não, você com tanta atenção, com tanto carinho, que fez bem. Outra diz sim, você tem joia me pedir. Vamos ver isso. Se existem vários tipos de sangue para mover uma matéria, como existem vários tipos de sentimento para nos fazer sentir felizes e mover o nosso espírito. Você deixa de brilhar porque se torna submisso. Olha, você se deixa de brilhar porque se torna submisso à sua insatisfação. Você fica submisso à sua insatisfação. Ela que te domina em todos os instantes, não deixando você ser feliz naquilo que você quer. Você hospeda o mau humor, a dificuldade, a inveja, o ciúme tão grande dentro de você, que você não consegue fazer isso, tirar dentro de você tudo aquilo, para nascer o que você quer. Volto a dizer, nós somos sementes soterradas, não com terra, mas com pedra, para nos descobrir. Não. A semente pode deixar a cova enquanto não... A semente pode deixar a cova enquanto não germinar. A semente não pode deixar a cova enquanto não germinar. Mas mesmo assim, depois ela tem que vencer as tempestades e por isso que ela cria raízes, troncos e galhos, perseverança e manutenção e dá fruto. Olha, nós somos uma semente de amor, uma semente divina, que não sabemos fazer isso. Vamos nos despertar, começando a reagir. Os galhos se agarram às próprias folhas para se fortalecerem contra o vento e a tempestade. Conhecimento é uma tarefa que se une a outras tarefas. Como estou cobrando tarefa de todos nós e para mim mesmo. Então, veja onde andam seus sentimentos e para de criticar a atitude dos outros e passa a fazer aquilo que você gostaria que eles façam, para que eles possam ter, então, um exemplo no seu dia a dia. Já está quase acabando, hein? Jesus disse, vigiai e orai. É incrível como somos passivos ao erro ou acerto e sabemos quais dos dois estamos fazendo. Sabemos qual é o erro e acerto e como deixamos fazer tudo isso. Você escolhe seus pensamentos, como escolhe seus alimentos? Nós escolhemos os pensamentos como escolhemos os alimentos? Não. Do mesmo modo, nós olhamos na vitrine aquilo que queremos para o nosso corpo, olhamos na vitrine o que nós queremos para os nossos pensamentos, para as nossas atitudes, para as nossas ações. E aí, tudo vai modificando. Teus pensamentos têm data de validade até quando? Nossos pensamentos têm data de validade até quando? Quando nós acionamos o conhecimento. Aí, eles começam a perder a validade ou nos colocar a fazer aquilo de bom que está dentro de todos nós e nós não sabíamos. Alimentos mastigados deixam sabores. Pensamentos trabalhados deixam emoções. Seus alimentos desfazem ao serem digeridos. Seus pensamentos se constroem ao serem criados. Vamos criar bons pensamentos para todos nós, para nos sentir cada vez mais capazes.
como somos capazes. Nossa mente é um palco onde encenamos peças, criamos cenários, criamos atores, coadjuvantes, somos diretores, câmaras a focalizar imagens ilusórias, somos diretores a criar ações, autores a criar textos e variamos até plateia a assistir o que às vezes não sabemos fazer. E aí, nos vaiamos com a baixa estima de não saber ser o seu próprio público. Nós não sabemos ser o nosso próprio público quando fazemos alguma coisa. Não, vamos encenar aquilo que nós já sabemos, que quantos textos nós já ouvimos de todos. Está na hora então de ver qual o melhor e praticar. Já disse, se na vitrine você escolhe aquilo que alguém contou, já comeu e foi gostoso, por que então você não fazer da doutrina isso que ela te ensina? Não dê atenção às suas críticas, seu pessimismo, espere o aplauso que só os vitoriosos conseguem. Então conquiste seu, ele é você. O palco nunca acaba, mesmo que a cortina feche. O palco nunca acaba, mesmo que a cortina feche. Lembra, seu público são os seus sentimentos que o aguardam. E o texto é você que escreve, querendo ser feliz, dando o rumo que você precisa, no caminho que você quer seguir. E acabou. Muita paz para todos nós, que possamos então reagir diante desses momentos que nos chegam, pois nós temos a capacidade, o óculos faz uma falta, nós temos a capacidade de tirar de dentro de nós tudo aquilo que está depositado, para que nós não possamos fazer daquilo momentos difíceis para nós e para todos aqueles com os quais convivemos. Quando alguém vier em sua direção, o seu pensamento for a direção dele, se pergunte o que estou buscando ou o que estou levando a esses irmãos que nos procuram. Veja, que por mais escura que seja a noite, ela vai buscar o sol para todos nós ao amanhecer. Por mais difícil que então for as situações que estamos vivendo, o nosso conhecimento nos dá condição de buscar aquilo que precisamos. Pois tem poesia? Tem. Qual poesia? Tudo. Vocês não pensam que é poesia, não, que eu sou psicólogo, tá, gente? Galera, tudo é igual. Apenas se difere é o modo de ver, ouvir, sentir e calar. A dor é dor em qualquer canto. O imprevisível é um espanto e a vida é uma incerteza sempre igual. Rouba a tristeza o momento, embaralha os pensamentos, mas cada um pensa o que quer. É tão bom assim. Os olhares se conferem, se encontram, se perdem. Rebenta no peito um grito de prece. Roendo a ilusão, eu vou levando a espera de um dia ser melhor, ou quem sabe, nem chegar. O medo me aperta, me desperta, me morde, mas lento ele foge quando chega a verdade. Esperança, ressoe meu eu, me aperta, me balança, mas me dê vida. Senhor, faça chover dentro de mim, faça-me brotar novamente. Enfim, o que não some? Se o tempo consome a vida, a espera, e quem espera fica esquecido. Mas tudo é igual. Claro que eu não sei escrever isso, não tem que ser psicografia. Então vamos fechar os nossos olhos agora nessa viagem ao nosso interior, que por certo, quantos caminhos vamos trilhar, por onde já andamos hoje, por onde andamos ontem, por onde outros irmãos nos falaram tantas coisas e deixaram registrado em todos nós, e queremos caminho, queremos sentimentos diferentes. E agora, nesse ambiente tão próprio, onde as realidades se tornam verdadeiros carteiros, a nos trazer correspondência de luz e de paz, e levar aqueles irmãos que estão em nossos corações, em nossos pensamentos, as vibrações que agora recaem e caem sobre todos nós, dizendo assim: Deus, Senhor da vida, obrigado por ter me criado e eu estarmos encarnados nesse percurso de dias que já fiz, para que pudesse evoluir. Obrigado por ter deixado Jesus, mestre amado,
amigo, professor e companheiro, vir ao nosso planeta, nos trazer a verdade para que ela possa ser espalhada em todo canto, como a chuva que faz nascer o que estava soterrado. Obrigado ao lar que nascemos, pois é lá a escola, onde aprendemos, mas também lecionamos, onde a dificuldade nos une, e às vezes a invigilância nos cria alguns motivos de dificuldade. Mas agora que estamos subindo uma nova escada de evolução, não olhamos a direção do que ficou para trás, mas os degraus novos que nos criam ver novo horizonte. Agradecer o pão que chega em nossa mesa, o carinho que chega de todos aqueles que os convivemos e aqueles que estão distantes, e que nos possamos lembrar sempre, se semearmos o bom em nós, temos o que oferecer aos outros. Se nos olharmos, saberemos como avistar os outros. Se orarmos, é que receberemos o que merecemos de prece e de paz. Que possamos, então, retornar aos nossos lares, lembrando, nos foi dado o despertar, e que possamos agora usar dentro daqueles momentos propícios, e sendo sempre incentivadores em nós mesmos para prosseguir na nossa caminhada. Que a água fluidificada que vai ser distribuída faça renascer em todos nós as esperanças que já estavam tão dorminhoca, e acordar em todos nós as vibrações de nos sabermos administrar, pois Jesus disse que não nos deixaríamos só. Que saibamos então estreitar os nossos laços de amizade através das obras que Ele nos deixou, do caminho que Ele nos deu, para que possamos ouvir o que Ele nos disse: jamais vos deixarei só. Que assim seja, graças a Deus.